Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar hoje e fazer um novo fim. Chico Xavier. Excelentíssimo presidente da subseção de Uberaba e também presidente dessa mesa de trabalho, cumprimento Vossa Excelência e esclareço a todos que realmente lhe devo a vida, porque há 11 anos atrás, em Uberaba, quando eu ainda da OAB Jovem, vice-presidente do Adriano Cardoso, aqui nosso diretor nessa mesa, onde Marco Antônio também aqui está, nosso presidente da AMAT, na época tesoureiro da OAB Jovem, estávamos em Uberaba e, ao jantar, né, com a diretoria de Uberaba, na época Vicente, tesoureiro do nosso querido Azanque, não é isso, Vicente? Tive um problema com um churrasco, dentro da churrascaria, um pedaço de carne, o qual me engasgou, e realmente, se não fosse o nosso querido Vicente, talvez não estava aqui hoje. Muito obrigado, querido Vicente, te devo essa hoje e sempre. Aproveito para cumprimentar também os nossos diletos presidentes das subseções aqui presentes, doutor Luiz Gustavo, da subseção de Poços de Caldas, doutor Marcelo Colares, de Rio Pardo de Minas, nosso doutor Rodrigo, de São José da Ponte, também Marcelo Gonzaga, de Januária, e Tiago, de Araxá. Cumprimento também todos os conselheiros seccionais presentes neste painel, e o faço em nome do meu querido amigo e painelista também, aqui que acabou de me anteceder, doutor Raimundo Cândido Neto, o qual parabenizo pela brilhante palestra, meu querido Netinho, se assim posso o chamá-lo, porque não só pela palestra, mas pelo trabalho diuturno que tem feito em prol da advocacia mineira, diga-se de passagem, inclusive tendo reflexo nacional em outros estados, porque muitas seccionais do nosso país não têm comissão de aviltamento de honorários. Minas foi a primeira, como sempre, Minas à frente, e o nosso querido Raimundo Neto levará essas comissões para todo o país. Parabéns, meu querido, e vamos junto nessa luta. Cumprimento também, na nossa seleta mesa de trabalho, nosso querido Moisés Monteiro, nosso sempre presidente do OAB Jovem de Minas, que fez um brilhante trabalho, não só junto ao OAB Jovem, mas também nessa luta pela valorização da advocacia e dos honorários, em algumas sustentações orais, da qual Raimundo Neto aqui citou uma, em que levou os honorários de 3 mil a 270 mil reais, não é isso, Raimundo? Realmente um trabalho impagável para a advocacia mineira. Parabéns, Moisés. Cumprimento também minha amiga doutora Débora Ribeiro Almeida, que está na vice-presidência também do nosso Raimundo, né, da Comissão de Aviltamento de Honorários. Parabéns pela luta, mulher de guerra que você é. Em seu nome, cumprimento aqui todas as mulheres presentes, advogadas. Também cumprimento a doutora Bárbara, também, aqui em nome de todas as mulheres advogadas presentes neste painel. Cumprimento especial ao nosso diretor, doutor Adriano Cardoso, o qual parabenizo pelo brilhante trabalho que vem sendo feito à frente da OAB Mineira. Diga-se de passagem, Adriano, presidente, porque é meu presidente de OAB Jovem, né, por tanto tempo, e nunca deixará de ser meu presidente. Então, Adriano, parabéns, leve o nosso abraço a toda a diretoria da Seccional Mineira, pelo profícuo trabalho que vem sendo desenvolvido, e por esse congresso extraordinário que bateu todos os recordes. Parabéns, meu querido. Jardim também conosco nessa mesa, um grande abraço, vamos à luta. Cumprimento também os meus colegas de comissão aqui presentes, da Comissão de Direito Sindical do AB de Minas, doutor Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, doutor Geraldo Hermógenes, doutor Gustavo Amaral, os quais estão lutando e trabalhando diuturnamente conosco em favor da advocacia sindical em Minas e em nosso país. Cumprimento muito especial em nome do nosso líder nacional da advocacia trabalhista, doutor Roberto Paraíba, o qual também vem fazendo um trabalho espetacular, junto à ABRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Tivemos já em inúmeras situações de luta conjunta, né, Roberto? Na época da reforma trabalhista, estivemos várias vezes no Congresso Nacional, onde lá, inclusive, muitas das vezes, né, tivemos situações não muito amigáveis. Não sei se alguns já viram algumas fotos lá com o presidente da Câmara, né, apontando o dedo, e muitos outros absurdos que passamos
na luta e na defesa da advocacia, mas que, no que tange àquela reforma, não fomos exitosos, mas ainda temos tempo para lutar, para guerrear, temos muitas possibilidades aí de ADIs, né, demonstrando as inconstitucionalidades daqueles artigos da lei. E aproveito e já de imediato peço que nosso querido presidente da OAB de Minas venha à mesa. Nosso presidente, por favor. Estava aqui dizendo Adriano Cardoso, diretor, então, representando a diretoria aqui, o quão profícuo tem sido o trabalho de vocês, Fabrício. E esse trabalho, ele realmente está sendo vislumbrado por todo o país. Onde chegamos, só temos elogios realmente à gestão de Antônio Fabrício e de seus diretores. Ontem, inclusive, na reunião, no Colégio de Presidentes, o Fabrício nos passou todos os benefícios da OAB, e muitos de nós não sabemos, senhores. Não é isso, presidente? Quantos benefícios que tem hoje, que a diretoria da Ordem hoje oferece aos advogados, e que os advogados não sabem, né? 22 benefícios, dentre eles vários benefícios, principalmente um sistema processual, o qual os escritórios pagam 5, 7 mil reais por ano. Esse sistema está disponível no site da Ordem e todos os advogados podem ter acesso. O presidente Fabrício, inclusive, me confidenciou que o escritório dele não mais contrata, e o meu também não mais contratará, porque eu não sabia desse benefício. Parabéns, viu, presidente? Senhoras e senhores, hoje nós trataremos o tema fulcral que nós trataremos será sobre a acumulação dos honorários contratuais e honorários sucumbenciais, a liberdade contratual do advogado. O próprio Raimundo Neto já colocou alguns exemplos para vocês, né, sobre essa situação, e, infelizmente, ela realmente ocorre, não só em Minas Gerais, mas em todo o país, onde nós tivemos várias e várias decisões por todo o país, e cito uma em especial, em Uberlândia, onde o magistrado, né, colocou a termo em sua decisão que, não somente pelo motivo, né, da justiça gratuita, mas também porque, consequentemente, naquele processo, ele teria deferido os honorários sucumbenciais, né, assistenciais, consequentemente, não haveria que se falar em honorários contratuais. E tendo em vista que ele havia percebido um contrato juntado, né, nos autos processuais, ele, então, ali deixava claro que o advogado não poderia cobrar honorários contratuais do seu cliente, inclusive colocando que a parte, né, tivesse isso como claro e não pagasse ao seu advogado tais honorários. Verdadeiro absurdo, onde o magistrado entra na relação particular privada entre advogado e cliente, e isso, infelizmente, ocorreu em várias subseções de Minas e também do país. E nós tivemos, né, em vários estados, levando um parecer da Comissão de Direito Sindical da OAB Federal, um parecer de 80 laudas, o qual foi confeccionado pela comissão por vários advogados que compõem a Comissão Nacional, e temos lutado contra esses absurdos já há algum tempo. Por outro lado, o Ministério Público também do Trabalho, na mesma linha, tem entrado com algumas ações criminais de apropriação indébita contra advogados. Como seria isso na prática? Ocorreu em Uberaba também, com o presidente, inclusive, da Comissão de Direito Sindical daquela cidade, né, Gustavo? Nosso querido Breno, e falo o nome porque ele já nos deu toda a liberdade, estamos lutando por ele, inclusive, onde o Breno, em um processo grandioso de uma ação coletiva, ele foi contratado para aquela ação, e na assembleia em que se aprovaria a contratação daquele advogado e também o percentual de honorários, percentuais básicos, padrão, de 10% para associados e 20% para não associados. Assim foi aprovado em assembleia, e ele labutou por 7, 8 anos nessa ação coletiva, passando pelo TRT, TST, chegando, salvo o melhor juízo, até no STF, essa ação, e, por fim,
vitorioso foi, e todos aqueles que tiveram esse êxito, né, milhares de trabalhadores muito felizes ficaram. Entretanto, o Ministério Público, entendendo que aquele direito não era, né, de cada trabalhador, como deveria de ser, ou seja, que cada um, se sentir lesado, que discuta a sua questão individualmente. Mas o Ministério Público ajuizou uma ação criminal de apropriação indébita em face desse advogado, o qual foi surpreendido, principalmente em uma cidade pequena, onde ali, imaginem que situação complexa, né, vexamosa realmente, porque os leigos, né, a própria família, né, o questionando, né, mas, Breno, mas você não é advogado. Doutor Bruno, sim. O presidente Fabrício está transitando em todos os painéis, nos outros auditórios, então, sim, registrando aqui a ausência dele, que vai sair, vai... Presidente, palavra? Não, muito obrigado. Então, tá, muito obrigado, presidente. Toda vez que dá palavra para advogado, ele aceita. É um prazer estar aqui. Honorários é um dos temas mais caros da nossa gestão e nós vamos continuar lutando pela advocacia. Parabéns a todos que estão presentes, que fizeram e fazem a maior conferência da história de Minas Gerais. E aproveitando a presença do presidente Fabrício, eu vou até adiantar, presidente, uma boa nova sobre esse tema. Saiu hoje no site Migalhas. Senado, CCJ aprova cumulação de honorários para advogados e sindicatos. Eu já adianto essa cereja do bolo, senhores, né? Mas continuemos a luta aqui. Então, em suma, nós temos essas decisões exóticas, sentenças que não são hoje maioria, né, mas que realmente trazem problemas, né, para a advocacia trabalhista sindical em todo o país. E o Ministério Público também do Trabalho, colocando, né, o advogado, criminalizando a advocacia. E por qual motivo? Simplesmente porque esse advogado teve êxito na ação e, quando recebeu o dinheiro, repassou todos os valores, né, aos clientes. Entretanto, naturalmente, segurou os seus honorários advocatícios e, assim, o Ministério Público do Trabalho entendeu que ali ocorria uma apropriação indébita. Em outras palavras, que o advogado estava roubando o dinheiro dos seus clientes. Muito, realmente, situação complexa e que, infelizmente, ocorre em vários pontos do país. Paraná, Santa Catarina, temos várias decisões e denúncias do Ministério Público do Trabalho nesse sentido. E, esclarecendo, né, quais as formas de honorários, bem simples e básico. A nossa Lei Federal 8.906/94, ela é clara no seu artigo 22, que diz que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito de honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos sucumbenciais. Ou seja, senhores, em momento algum fala convencionados ou arbitramento judicial ou de sucumbência, mas sim, ou que de forma bem clara, são possivelmente acumulados, até mesmo porque é muito claro tal questão na justiça comum, né? Simplesmente, nesses processos é que não compreendemos qual o fundamento realmente para essa interpretação judicial. Os honorários de sucumbência agora, inclusive, eles também estão previstos, né, na CLT, na reforma trabalhista, os honorários de sucumbência recíproco de 5% a 15% agora sobre o valor que resultar na liquidação de sentença. Tínhamos também já essa previsão de honorários sucumbenciais, né, especificamente 15%, na Lei 558/470, quando os sindicatos davam assistência jurídica a representado da categoria. Também a súmula 219, inciso 3º do TST, é clara quando diz que são devidos honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego. Então, também já tinha essa previsão de honorários sucumbenciais. E, para dar supedâneo à nossa tese, que hoje ainda é majoritária, nós temos aqui algumas decisões, uma do TRT,
nos seguintes termos, abre aspas, recurso do procurador do reclamante, honorários assistenciais contratuais. Não há base legal para que o magistrado, sequer provocado por qualquer das partes, erija impedimento de cobrança de honorários contratuais em face de concessão de honorários assistenciais. Recurso provido, TRT da quarta região, da quinta região. Outra decisão, os honorários em questão detêm natureza distinta, pois um deriva da assistência judiciária e o outro é oriundo do livre-arbítrio do empregado na celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja matéria não pode ser analisada deliberadamente pelo juízo. Essas circunstâncias inviabilizam a compensação, no caso inexistente, e definitivamente impedem o juízo de origem de negar às partes o direito de livre contratação de honorários. Nesse caso, TRT, quarta região. Temos também uma decisão decisão do Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, que diz o seguinte, ementa 058/2003, o parágrafo 1º do artigo 35 do Código de Ética e Disciplina dispõe que os honorários de sucumbência não excluem os contratados. Os honorários assistenciais devidos por sentença proferida na Justiça do Trabalho equiparam-se aos sucumbenciais. Não comete infração ética disciplinar o advogado que, tendo percebido honorários sucumbenciais, cobra do cliente honorários complementares, de acordo com a tabela instituída pela seccional a que está jurisdicionado. Recurso conhecido, mas improvido. Nesse caso, doutores, vocês imaginam que, naturalmente, também, o que ocorre também nesses casos, a denúncia junto ao Conselho Seccional, né, para que o advogado também seja punido por infração ética. Então, a OAB tem hoje esse tema pacificado também. Voltando aqui, nós temos também um artigo publicado no site da ANAMATRA, dos desembargadores federais do trabalho, Cláudio Antônio Cassol Barbosa, Luiz Alberto de Vargas, Maria Madalena Telesca e Ricardo Carvalho Fraga. Vou ler alguns trechos que realmente são muito pontuais nessa linha que nós estamos tratando. Abre aspas, diante da inexistência de defensoria pública para as lides laborais, a Lei 554/70, artigo 14 e 19, determinou aos sindicatos assistência judiciária trabalhista, antes da Constituição de 88, onde ainda não tínhamos liberdade sindical, quando o sindicato era um braço estatal e, consequentemente, tinha obrigação de dar assistência jurídica gratuita. Com a Constituição de 88, o Estado assume a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita a todos os necessitados. Os sindicatos passam a ter, assim, autonomia, livrando essa tutela estatal, e o advogado foi reconhecido como indispensável para a administração da justiça, artigo 103 da Constituição. A lei ordinária, que previa a obrigação sindical de prestar assistência judiciária, colide com as normas constitucionais que obrigam o Estado a prestar este serviço a todos os necessitados e que afastam os sindicatos de qualquer ingerência estatal. Em tal contexto, inviável pretender, ainda nos dias de hoje, exigir dos sindicatos a prestação na prática gratuita de assistência judiciária aos trabalhadores, quando tal obrigação incumbe constitucionalmente ao Estado. E não se pode deixar de considerar como despropositadas as exigências do Ministério Público do Trabalho, ao pretender exigir dos sindicatos a pretensão obrigatória de assistência judiciária aos trabalhadores, como se todo o arcabouço corporativo do modelo sindical assistencialista, ainda presente na CLT, não tivesse sido integralmente revogado pela Constituição de 88. O despropósito ainda é maior quando a assistência pretendida seja feita nas estreitos limites da Lei de 70, a qual é anterior à Constituição de 88, que limita fortemente as possibilidades de ressarcimento pelos sindicatos das despesas feitas com o advogado. Por fim, senhores, meu tempo já só temos mais um minuto, temos também um parecer do Ministério Público Federal, do Procurador da República, doutor Osnir Belice, que, no seguinte sentido, abre aspas, ora, como se considerar que o sindicato possa ter legitimidade para litigar em juízo em nome dos substituídos, como possa representá-los perante a administração pública para implantar o benefício, entretanto, não poderia determinar o desconto para pagamento de honorários advocatícios de forma contratual, naquela linha que nós falamos, ou seja, uma assembleia, dentro da assembleia ela é soberana, e essa assembleia, ela naquele momento, pode se aprovar
tudo, pode-se aprovar todas as lutas, pode-se aprovar todas as tarefas dos sindicatos, né, naquele semestre, mas não pode contratar escritório de advocacia para lutar pelos seus trabalhadores. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo. Ou a Assembleia é soberana ou não é. Outro trecho: se não fosse assim, os sindicatos não conseguiriam contratar advogados para patrocinar suas causas, pois mesmo autorizado em assembleia e após contrato de honorários por escrito, alguns filiados ainda recusam a pagar os honorários. Entretanto, não se recusam a receber os benefícios. E, por fim, a primeira observação a se fazer é que a contratação de honorários foi autorizada em assembleia, assim como a propositura da ação. Assim sendo, a contratação de honorários vale para todos. Conclusão, senhores. A nossa conclusão é bem óbvia, que é da possibilidade, sim, da acumulação dos honorários contratuais com os honorários sucumbenciais.